Simon. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Simon do Coluna do Fla. Hoje a gente viu o Varela, que vinha fazendo uma boa sequência, iniciando como titular, e o Wesley talvez não esteja no seu melhor momento. A gente pode entender que o Varela agora assume de volta a titularidade, ele está na frente, na fila ali, pela lateral direita? Não, nada disso. Foi uma escolha pura e unicamente pela característica do jogador que eu queria, pelo plano de jogo que tínhamos em mente. O Wesley está muito bem, vem da seleção, treinou muito bem, mas eu, segundo eu estudei, eu achei que fosse mais um jogo pro Varela, tanto pela qualidade e característica do o número 11 deles, né, que jogava na ponta aberta, e também pela forma que eu queria que o time atacasse. Para mim o Varela encaixava melhor nesse perfil. Então foi uma escolha unicamente pelo plano de jogo. Boa noite, Sidney Marinho, da Litoral News, parabéns pela vitória. O time do Flamengo teve um comportamento, né, bastante interessante, dominando o jogo, sendo muito pouco atacado pela equipe adversária. Se a gente for pensar em número de jogos, desde aquela partida contra o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil, a tua equipe não é vazada. Como é que você se sente? Queria, né, ter o sentimento geral com relação a essa estreia, a forma pela qual o time atuou. Enfim, te deixou satisfeito? Claro que o resultado sim, mas a forma pela qual o time se comportou. Obrigado. Bom, não sabia desse dado, né, que você falou. Isso demonstra bastante a qualidade defensiva individual que tem os jogadores que entram no campo, que estão num grande momento, a qualidade da linha defensiva também dos volantes e do esforço coletivo em todos defenderem, né? A gente viu hoje um comportamento, Pedro e Arrasca voltando até a linha da área para defender, e é o que eu peço para eles, e eles fazem, e isso se traduz muitas vezes em dar poucas oportunidades de gols para o adversário. Então esse é o caminho, sempre falei. Para mim o ataque é muito importante, o ataque ganha jogos, mas para mim a defesa ganha campeonatos. Então temos que continuar insistindo, seguindo nessa linha. Sem nenhuma dúvida o próximo jogo nos vai exigir muito mais nesse sentido, né, da nossa defesa. Felipe, boa noite. Marcelo Coelho da TV Globo. A gente viu você elogiando a movimentação do Pedro agora. A gente sabe que você cobra muito isso de todos os jogadores, e ele tem claramente feito um esforço enorme para conseguir acompanhar esse ritmo de pressão que você exige, mas ele, tecnicamente, ainda não está conseguindo entregar do jeito que a torcida tem na cabeça a memória do que ele pode fazer. O que você acha que está acontecendo com o Pedro especificamente? É a adaptação ao sistema ou é realmente o recondicionamento dele, técnico e físico, depois de uma paralisação tão grande? O Pedro, a parte técnica, o refino com bola, todo jogador oscila, né? Ele não está tão fino como talvez ele, como você mesmo falou, a torcida reconhece. Mas é um jogador que sabemos que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter a sua plena forma e nos vai ajudar muito. E aí já nos está ajudando, né? Então sempre que tem jogado, vem fazendo todos os movimentos e a função que ele está desempenhando é o que a equipe precisa, e conforme forem passando mais tempo, eu acredito que ele vai pegando mais ritmo, tanto de jogo como de treinamentos, porque nunca é fácil voltar de uma lesão onde você fica 7 meses sem jogar, e é uma coisa natural, e só depende agora dele ter esses minutos aí no campo, tanto em treinamento como em jogos, para poder voltar a ser o Pedro que conhecemos. Mauro César, UOL, Jovem Pan e TV Cultura. Com a estreia do Jorginho, havia uma dúvida sobre quem seria o homem do meio campo a fazer o primeiro homem do meio campo, a saída de bola. Ele, Pulga, né? Pelo que observei, numa parte do tempo foi o chileno que fez esse papel, o Jorginho um pouco mais à frente. Em alguns momentos do segundo tempo, o Jorginho até fez esse papel. Acabou sendo importante que o Jorginho iniciou a jogada do gol, passando a bola para Arrascaeta, e deu assistência para o segundo gol. Eu gostaria de saber como foi o ajuste durante a semana para que você definisse quem faria esse papel e de que maneira você ajustou isso, por que essa escolha? Não, o Jorginho, primeiro que ele ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal,
e somente teve 2 semanas de férias e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Como vocês já perceberam, jogamos com 2 volantes lado a lado e não um 5 e um 8, como se costuma dizer no Brasil. Jogamos com 2 volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independente da altura que eles joguem, né? Às vezes tem a característica de cair mais, outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento. E eles vão encontrando muitas das vezes os espaços, e essas relações socioafetivas entre ele, o Eric e os 2 zagueiros foram muito boas e só tende a melhorar. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então... mas respondendo a tua pergunta, que dei muitas voltas, eles jogam e fazem a mesma função, simplesmente lado a lado. Felipe, aqui, Dani Boaventura, Flamengo TV. Fica muito na minha cabeça uma declaração sua sobre não começar o jogo e não colocar peças no campo de uma maneira que você não tenha treinado e olhado, né? Hoje você acaba fazendo mudança em diversos setores do campo por motivos diferentes. Queria que você me contasse um pouquinho das tuas escolhas de uma maneira um pouco mais ampla, e falando também da importância do tempo de treinamento que você teve nesses dias aqui nos Estados Unidos para operar essas mudanças da maneira que você esperava que o time rendesse hoje. Mas quais são as mudanças? Para começar o jogo, né? O Varela começa na lateral direita, na esquerda o Ayrton Lucas pela questão do Alexandre, o Jorginho já chega e é titular, lá na frente você escolhe Luiz Araújo e Pedro, assim, de uma maneira geral do time que você escolheu para entrar em campo. Desculpa, pensei que fosse alguma coisa específica. Não, como eu falei, eu tenho uma forma de entender sempre pensando no que é melhor para a equipe, né? Então eu analiso o adversário da forma que eu acredito que eles vão vir para o jogo, e coloco os jogadores que eu acredito que sejam os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário que vem pela frente. Então eu acreditava que era um jogo muito bom para o Pedro, onde ele ia ter bastante chances na área, também bastante saídas para vir tocar na bola e ser um homem de apoio e de pivô, porque eu vi que os zagueiros do Esperance não acompanhavam muito, então eu senti que era um jogo muito para ele. E os outros mais do mesmo, cada um tem uma função específica para desempenhar, dependendo do que o adversário nos deixa ou deixará de espaços dentro do campo. Então as escolhas foram por isso. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa noite, Gabriel Alfon, Revista Placar. Felipe, você que é um jogador que jogou muito tempo na Europa, queria saber como é que você está enxergando a questão dos europeus desse Mundial, né? Que muita gente falava que eles estão numa época que seria de férias, talvez não levasse tanto a sério. O próximo jogo do Flamengo é contra o Chelsea, um clube europeu. Como é que você está enxergando até o momento esses clubes europeus nesse Mundial de Clubes? E aproveitando, queria saber se você conta com o Alexandre e com o Nico para esse jogo contra o Chelsea. Obrigado. Bom, estou vendo que os europeus têm uma qualidade imensa, não é surpresa, sabemos disso, né? Não engana ninguém, a gente sabe perfeitamente o nível que existe na Champions League. Não todos os melhores europeus estão aqui, por exemplo, o Barcelona, que é um dos melhores times do mundo, não está na competição, mas os que estão têm um nível muito bom, e estão aqui também, por exemplo, o Paris, o Bayern, que são dos melhores times do mundo, e com certeza estão demonstrando isso no decorrer do campeonato. Contra o Chelsea na próxima rodada já estudaremos e vemos como preparar esse jogo da melhor forma, mas sem nenhuma dúvida sabendo da qualidade que tem o adversário, e eles também, sem nenhuma dúvida, também vão estudar. E sobre o Nico e o Alex, eu não sei, uma questão do médico, eu acredito que tem chance dos dois estar sim. Coach, first congratulations, and the second, please. Today, what makes the difference between your team and Esperance, and what do you think about the atmosphere make it the fans from Esperance coming more than 10,000 kilometers from North Africa to here to state? Português? Sim, está bem. He wants to respond in Portuguese, if that's okay, with translation. I can do it in English. You can do it? If you can do it? Okay. So it's really nice to see how Esperance played.
I knew it already because I watch a lot of games. I watch a lot of games of this of the coach, the team, and they since Mamelodi Sundowns they didn't lose any game, so it's a great team, and we knew it was going to be difficult. And but as you said, the fans. In internet, we see a lot of videos from the fans in Tunis and also these countries, and they support a lot. And I didn't expect that was so crowded today, the stadium, with all this half and half fans, and it was really nice. And it's really a privilege to play in the FIFA Club World Cup, to live this experience. So I'm really happy to have the win and also to live this amazing experience. Do we have any questions? Okay. Thank Boa you. noite, obrigado.